pensou em investir em criptomoedas e pagar suas contas com ela? Essas são apenas algumas aplicações das criptomoedas no dia a dia de um público cada vez mais encantado por esse universo. E é sobre isso que você vai ouvir hoje na retrospectiva do painel Cripto, o ingrediente disruptivo dos serviços financeiros, que foi realizado durante o evento presencial Bancos Digitais da Cantarino Brasileiro, que aconteceu no mês de maio. A conversa foi mediada pela jornalista e editora-chefe do site Block News, Cláudia Mancini, e contou também com a presença de Bárbara Spear, VP of Legal Latam da Bitso, Fábio Braga, sócio da área de Direito Bancário e Financeiro da Demarest, Henrique Teixeira, Head Global de Novos Negócios da Ripio e Luiz Calado, membro do Conselho da Omni. Agora, continue por aqui e confira tudinho. Eu queria começar esse painel aqui perguntando quem aqui tem criptomoeda? Olha, um sucesso. Eu também. O que você achou? Muito ou pouco? Tá bom, né? E quem já teve, mas não tem mais? Pouca gente. E quem pensa em ter? Não tenho, nunca tive, mas penso em ter. Tá legal, muito bem. Bom, a gente vai então falar desse mundo novo da criptoeconomia. Vocês viram aqui que a gente está com o pessoal bem, que entende do babado. Para começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem e dizerem como que vocês estão envolvidos nesse mundo cripto. Eu começo mesmo? Muito bem, boa tarde a todos. Bom, eu tenho 25 anos de experiência no mercado financeiro, iniciei como operador de pregão, trabalhei no BB, Itaú, Citibank, grandes bancos, e depois de uma passagem no Vale do Silício, eu entrei no mercado cripto. Então, trabalhei no mercado Bitcoin, fui presidente da Brasiliex, presidi a Bcrypto, antes do Henrique aqui, jurei que nunca mais ia voltar para banco, e aí hoje eu sou do conselho do Grupo Omni, que tem banco, financeira e uma série de empresas, né, no ramo. Então, essa é a minha história. Também sou professor da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, sou o Henrique, da Ripio. Minha história é meio parecida com a do Calado. Trabalhei no mercado financeiro na primeira meia parte da minha carreira. Trabalhei na Max, trabalhei no Citi, trabalhei no Deutsche Bank, HSBC, Itaú BBA. Talvez eu tenha esquecido algum aí. Depois veio uma oportunidade para morar fora. Trabalhei na Swift, na Europa, no headquarter que fica na Bélgica. E aí fui convidado pela Ripple para tocar a operação deles da Ásia. Então me mudei para Singapura, depois montei a operação deles aqui no Brasil, e nos últimos 3 anos que eu estava com eles, estava nos Estados Unidos, em Nova York. Aí veio pandemia, voltei para o Brasil e assumi as operações da Ripple aqui na região. É um prazer estar aqui com vocês. Só uma coisa, a Ripple, a primeira empresa é uma, né, que tem uma cripto, XRP, muito usada para transferência internacional, e a Ripio é a exchange. Já tenho. Olá, boa tarde, sou a Bárbara. Eu sou do jurídico da Bitso, que é um marketplace de criptomoedas. Foi fundado no México em 2014 e eu estou lá desde 2019. Antes de trabalhar na Bitso, eu trabalhava no PayPal, lá na Califórnia, e era responsável pela parte de remessas pela empresa que eles adquiriram, que chama Zoom. E antes disso, eu também tenho experiência em vários escritórios de advocacia, na parte de Project Finance, M&A e estruturas financeiras. Muito prazer. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui ao lado da Bárbara, Calado, Henrique, Cláudia. Eu sou Fábio Braga, sou head da área bancária do Demarest Advogados, que é um escritório que completou em abril 75 anos de fundação. Foi constituído no pós-guerra, no meio do Plano Marshall, por um cara chamado Kenneth Demarest, junto com um sujeito recém-formado chamado João Batista Almeida. Formou um escritório chamado Demarest Almeida, que hoje é conhecido no mercado como Demarest Advogados. Dentro da minha área, a gente atua em todos os segmentos do mercado financeiro, mercado de capitais, e de
talvez uma década para cá, a gente tem trabalhado muitíssimo no desenvolvimento de estudos relacionados às inovações do mercado financeiro, desde as primeiras fintechs, as primeiras ideias e concepções de estruturas e plataformas de desintermediação financeira, até mais recentemente nessas experiências têm sido até agora positivas, acho que um saldo positivo envolvendo a criptoeconomia. Então, a gente está aqui à disposição de todos para bater um papo a respeito desse assunto a partir de agora. Muito obrigado. Legal. Bom, vocês já perceberam pelo currículo aqui que todos eles vieram de empresas tradicionais, né? Inclusive financeiras, ou então de novas techs, fintechs, enfim. E acho que está acontecendo um pouco. Eu queria perguntar um pouco sobre essa. Não sei se é uma mescla ou se é uma cisão. Quando a gente fala dos serviços financeiros que o mundo cripto está oferecendo. Então, Henrique, queria começar com você. Se você pudesse falar um pouco desses serviços bancários financeiros que vocês estão oferecendo, e se isso é uma cisão, ou se, na verdade, a gente está aproximando os dois mundos. Legal. Acho que a RIP, só para comentar um pouquinho sobre a empresa, a gente completou 10 anos em abril, e nessa jornada foi de muita construção, né? Tanto de produto quanto de serviços dentro da plataforma. Então, hoje a gente começou, obviamente, com uma carteira digital, né, que começamos na Argentina. Há 10 anos atrás já existia esse problema da inflação e do câmbio, e os argentinos recebiam o salário, transformavam em cripto. Na época não tinha ainda stablecoins, né, mas compravam Bitcoin e se redeavam, né, se protegiam com relação à inflação e desvalorização cambial, e isso veio só piorando ao longo do tempo, né? Então, além de oferecer uma carteira digital, a empresa foi diversificando, então comprou a Bitcoin Trade aqui no Brasil, cerca de 2 anos atrás, que era a segunda maior digital exchange do Brasil, e incluiu também as funcionalidades de trading, né, dentro da plataforma, o order book, compra e venda. Passou a oferecer também serviços em outros países, como Colômbia, Uruguai, México. A gente também lançou recentemente em Chile, parceria com o Mercado Pago. Então, foi construindo produtos e serviços nessa jornada. E, no final do ano passado, a gente lançou também o Ripio Card, né, que foi uma parceria com a Visa, onde você consegue utilizar cripto, né, dentro da sua wallet. Você seleciona qual cripto você gostaria de utilizar para efetuar os pagamentos, e aí consegue comprar em qualquer estabelecimento Visa, tanto no Brasil quanto no exterior, debitando da sua carteira cripto, como uma alternativa, né? Pode usar em reais também, se assim desejar. Então, eu acho que a gente vem claramente se aproximando cada vez mais do mundo financeiro mais tradicional, né? A gente até fez uma pesquisa com a nossa base de clientes perguntando se eles queriam que a gente oferecesse cartão. E na primeira pesquisa, o retorno da maioria foi: não, eu já tenho 5, 6 cartões na carteira, não tenho interesse em ter mais um cartão, né? Então, a gente deu uma refinada na pesquisa e perguntou: e se tivesse essas features aqui, né? Fosse um cartão internacional, pudesse debitar direto da wallet, você teria um cashback ou cryptoback, etc, etc. A gente colocou e a resposta veio praticamente 100%. Ah, sim, se fosse um cartão com essas features, eu gostaria. Então, aí foi quando a gente tomou a decisão de partir para esse desenvolvimento. E agora, nos próximos meses, a gente está lançando também alguns serviços voltados muito para a Web3, né? Que é um portal onde você pode armazenar NFTs, você pode entrar no metaverso, você pode ter ferramentas de DeFi, staking, etc., dentro de uma plataforma única, com o mesmo login, com a mesma senha. Acho que só para resumir um pouquinho aí dos últimos 10 anos em 2 minutos. Bárbara, você quer falar um pouquinho também do que vocês oferecem na Bitso? Vocês acabaram, né, a Carol falou, vocês acabaram de receber a licença para oferecer crédito. Mas vocês têm algumas outros produtos que são bem importantes, né? Que vocês costumam falar bastante. Sim, não, com certeza. Eu acho que é similar ao que o Henrique falou com relação a essa. A Bitso não entende que a gente está criando uma cisão entre o mercado de cripto versus mercado tradicional. Acho que é muito mais um blend
né? Então, é muito mais essa interação, né, complementariedade, né? Então, eu acho que as pessoas estão muito mais engajadas no mercado de cripto, né, os brasileiros e os nossos clientes latino-americanos, no geral, eles são pessoas que já são que têm uma visão internacional das suas próprias finanças. Então, o cripto, ela entra com uma maneira de facilitar tudo isso, né? Então, na Bitso, por exemplo, a gente tem licença, né, de pagamento em todos os países que a gente opera. Então, a gente, né, acho que seria até incoerente se a gente não acreditasse que isso seria uma coexistência. Então, a gente tem licença de IFP no México, também temos o nosso cartão pré-pago por lá, que é bem legal. Inclusive, também essa questão da bonificação em cripto é algo bastante interessante. E na Argentina também, eu acho que essa parte de converter, né, os argentinos têm uma inflação de 100%, né, então é uma loucura pensar. Então, lá existe esse conceito de conversão do seu salário em moeda fiat para cripto, para respaldo e resguardo do seu patrimônio, né? Então, a gente tem aquele produto, né, o BitsoPay, que a Cláudia usou. E, então, basicamente, lá na Argentina, né, para quem não conhece, o Pix de lá é usado como um QR Code. Então, você vai no supermercado, tem o QR Code, que normalmente é de uma fintech concorrente, mas não tem problema. Então, na verdade, é possível usar o cliente ali consegue converter a cripto a pesos argentinos e o lojista recebe em pesos argentinos, né? Então, essa é uma maneira de fazer com que cripto seja útil, né? Que é o slogan da Bitso, Make Crypto Useful. E aqui no Brasil também, né? Então, aqui no Brasil nós temos a nossa licença de instituição de pagamento e a nossa sociedade de crédito direto. Então, a gente acredita que existe essa coexistência entre o patrimônio dos nossos clientes em cripto e o dia a dia, né? O uso dele, o uso dessa cripto, seja para obtenção de um crédito, usando cripto como colateral, seja na parte de staking, como também o Henrique comentou. Eu acho que meio que um caminho sem volta, assim, essa unificação entre o mercado financeiro tradicional e o mercado de DeFi, Web3, etc. Então, a ideia é que as plataformas de cripto, elas fiquem cada vez mais sofisticadas, seja para uso como meio de pagamento, na parte de investimento, né, onde a gente conhece aí os famosos holders de Bitcoin, então tem uma rentabilidade por trás disso, e aí é isso que a gente chama de staking, e empréstimo, né, tanto no mercado financeiro tradicional, né, através da nossa sociedade de crédito direto, e também no mundo DeFi, né? Então, é muito incrível pensar que a gente vai conseguir pegar empréstimo em qualquer lugar do mundo. Então, você imagina a taxa de juros disso, né? Então, acho que, enfim, é isso. Eu acredito que, em resumo, estamos aí para adicionar, né? É mais um nível na camada financeira e nas oportunidades que a gente pode oferecer para os nossos clientes na América Latina. Legal. Eu queria falar como observador e participante também desse mercado há 6, 7 anos. E a gente esperava hoje estar muito mais avançado. Então, eu lembro quando a gente falava em 2017, qualquer estabelecimento vai aceitar cripto, todo mundo vai usar cripto para pagar. Isso acabou não se concretizando. A Bitso, a Ripple acabaram lançando soluções que integram a cripto com o meio tradicional, que é o cartão de crédito, e eu acho isso muito bom para fortalecer o segmento, mas alguns dos nossos sonhos simplesmente foram esquecidos ou acabou mostrando que é mais complexo usar uma cripto do que usar o próprio cartão de crédito. Então, achei muito interessante essas soluções. Está falando um pouquinho da Omni, que surgiu há quase 30 anos como uma instituição para financiar veículos, offline, tradicional, ainda é o maior negócio do grupo, mas nos últimos 10 anos acabou criando ou comprando ou investindo em empresas bem emblemáticas em seus segmentos, como a Mova, que é um motor de crédito,
bastante conhecido pelo mercado e muito usado por grandes varejistas em franco crescimento. A Uzi, que é um cartão de crédito mais voltado ao Nordeste, a grandes varejistas. A Finsol, que é uma empresa de microcrédito mexicana, que foi comprada pelo grupo ano passado. A BIS, que é uma opção de BaaS, Bank as a Service. E, por fim, a Uso, com 2 Es, que era uma empresa cripto muito conhecida, desenvolveu uma carteira cripto, e no contexto de ecossistema que a Omni está montando, ela está sendo usada pela BIS como uma opção para quem quiser um BaaS com integração em cripto. Falei várias siglas aqui, né, numa só frase, até fiquei meio tonto, mas expliquei tudo isso para mostrar que, em que pese a gente ter esse produto, ele ainda, e ele ser ofertado, ele ainda não foi adquirido por ninguém. Então, a gente até estava mais eufórico, falando, poxa, esse aqui é um base diferente, porque tem entrada cripto, tem saída cripto, vai ser um sucesso, mas deu, assim, ninguém na linha, telefone não tocando, né? Então, assim, curioso para quem é muito empolgado com cripto, tá? E só para concluir, então, eu não vejo, assim, uma ruptura, eu vejo como uma complementariedade e muitos avanços, como eu citei aí, principalmente no cartão de crédito. Só para dar o exemplo, a gente realmente bateu muita cabeça no início. A gente também tinha essa visão que os estabelecimentos iam passar a aceitar. A gente chegou até a fazer parcerias com a wine.com.br, né, um dos maiores marketplaces de vinho da região, aceitando Bitcoin como forma de pagamento. Fizemos com universidades, fizemos aí várias iniciativas no mercado de doações também, com a PAI, etc. E depois a gente parou para pensar e falou, será que não é melhor inverter a lógica? Em vez de forçar o estabelecimento a aceitar cripto, é oferecer como meio de pagamento cripto, que aí você faz a conversão e ele continua recebendo reais. E aí você realmente muda a lógica da equação e o resultado foi bem diferente. Não tem mais nenhuma barreira, né, de entrada. Agora, o que eu ia comentar também na parte do Banking as a Service, né, que o pessoal está usando muito o termo de Crypto as a Service, né, que nasceu aí há uns 2 anos atrás e tem cada vez se tornado mais frequente. Um dos nossos clientes comentaram conosco que na pesquisa que eles fizeram dos usuários do aplicativo do banco digital, aqueles que têm cripto, que compram e vendem cripto, eles entram com muito mais frequência no aplicativo. Então, além de ser uma receita adicional, né, com relação aos FIIs de compra e venda, e spread, etc., eles também têm essa vantagem de poder efetuar muito mais vendas para aquele cliente final, que é como a gente pensar na agência da década passada. Quando entrava numa agência, os gerentes já enxergavam como uma oportunidade para fazer cross-sell, né, de seguro, de investimentos, etc. E agora, entrando no aplicativo, está ali a oportunidade para se fazer cross-sell. E é o engajamento do cliente que tem cripto, e ele tenta entrar com mais frequência para ver preço e oportunidade de compra, venda, transferência, etc., torna o Crypto as a Service como uma excelente ferramenta para melhorar o engajamento e monetizar o lifetime value do cliente, né? Então, só para dar como exemplo aí de caso de uso que a gente tem visto cada vez mais sendo implementado no mercado financeiro tradicional. Legal. Agora, sim, tem muita semelhança, né? A gente tem até caixa eletrônico, onde você tem suas criptos e tira dinheiro fiat, né? Enfim, até isso tem. Mas também tem muitas diferenças. E aí, Fábio, você que está no setor financeiro há muito tempo e agora está bem envolvido com cripto, eu queria que você falasse também um pouco das diferenças, inclusive de risco, porque tem risco, não adianta a gente dizer que não tem, porque tem. E até queria que você fizesse também uma conexão com a Lei 14.478, que é a lei que vai regular as empresas que oferecem serviços cripto, que vai entrar em vigor dia 20 de junho, e a gente espera algumas mudanças positivas, inclusive, né? Obrigado, Cláudia. Ao mesmo tempo que a gente enxerga essa proximidade ou essa aproximação gradativa do on e do off, do analógico para o digital, com a chegada dessa tecnologia toda, que eles muito mais apropriadamente do que eu são capazes de explicar, a gente vê também um aspecto importante, que é a questão da segurança
dos dois mundos, uma talvez já cristalizada, consolidada, que é a segurança dentro das operações do sistema financeiro, e aí eu falo especificamente do sistema financeiro nacional, regido basicamente pela Constituição Federal, pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, CVM, e o mundo dos criptoativos, que nasceu para ser desregulamentado. Aliás, ele nasceu como uma resposta de não regulamentação após a crise do subprime em 2008, com as hipotecas nos Estados Unidos, né? Acho que é isso que deflagra esse momento de chegada no nosso dia a dia da experiência dos criptoativos. Só que a gente não sabe viver sem a ordem, né? A gente precisa estabelecer um padrão. E esse padrão está traduzido a partir de agora, no ambiente brasileiro, pelo marco legal das criptomoedas, que é a Lei 14.478, que traz uma camada básica de segurança para a atuação daquelas entidades que são denominadas pela lei como prestadoras de serviços de ativos virtuais. São bancos? Não. São instituições de pagamento? Também não. O que são? São prestadoras de serviços de ativos virtuais, que vão poder se desenvolver de acordo com a metamorfose do sistema, com produtos e serviços específicos, e vão, obviamente, ter que ser acompanhadas de perto pelo mercado e pelo regulador. A ponto de a gente imaginar que a experiência acumulada no mercado financeiro em relação a capital mínimo, PL ajustado, enfim, toda a estrutura de compliance do arcabouço de proteção do sistema financeiro também, de alguma forma, se replique para o mundo que a gente vai ter a partir de agora. Em junho, a gente começa a assistir essa mudança no sistema de criptoativos também. É necessário? Eu acho que é necessário. Acho que é importante a gente ter essa base, porque, diferentemente das instituições que a gente tem conhecimento no dia a dia do mercado financeiro, bancos, instituições financeiras, a gente não tem um FGC, por exemplo, do lado cripto. E a gente talvez precisasse ter uma ideia semelhante a essa, de alguma maneira, para criar uma rede de proteção e dar, através dessa proteção, o senso de segurança que vai atrair, popularizar e pulverizar a utilização do cripto como um ativo que vá além do security token ou do utility token, que seja efetivamente uma criptomoeda, entendeu? Sem isso, a gente corre riscos que, na minha opinião, são riscos graves, como aquele que se materializou no caso da FTX fora do país, né? Quebrou e arrastou uma quantidade enorme de pessoas investindo nesse mercado. Salvo, a gente conversava um pouco mais cedo, salvo no mercado japonês. Por quê? Porque o regulador japonês, o Banco Central do Japão, atento a esses movimentos e tentando instilar o mesmo sentido de segurança nos parceiros reguladores mundo afora, exigiu que houvesse uma camada de proteção de 1 para 1 nas operações de cripto no Japão, e a partir de fevereiro, acho que final de fevereiro, começo de março, os investidores, através de uma plataforma específica, tiveram a oportunidade de recuperar o dinheiro investido, coisa que não aconteceu em nenhum outro mercado, salvo engano da minha parte. Então, essa preocupação, para mim, tem que ser traduzida em ações concretas e práticas do ponto de vista de criar mecanismos de proteção. Não digo criar um FGC para cripto, mas pensar, por exemplo, numa coisa muito mais simples e comezinha que a gente tem como experiência positiva no sistema financeiro, que é a segregação patrimonial, né? A gente tem essa experiência no mundo imobiliário, com a lei que a 10.931, que cria esse instituto da segregação patrimonial nas operações de financiamento imobiliário, quando a gente tem ali
as sociedades de propósito específico, que criam um ring fence de investimento dentro da própria entidade. Isso talvez devesse, de alguma maneira, ser refletido nos livros contábeis lá das exchanges, né? Quando elas começarem, de alguma maneira, a atuar no país. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem um processo que vai se acelerando pouco a pouco de aproximação do mundo convencional, tradicional, das finanças como a gente sempre conheceu, e das novidades que o mundo da economia cripto está trazendo para a gente também tem essa preocupação de criar alguma coisa que diminua o gap regulatório entre essas duas realidades. Assim que eu vejo o sistema. De acordo, Fábio. Acho que talvez para complementar ou trazer um ponto aí em paralelo, a gente vê que essa lei ela veio num momento onde existe mais brasileiros com exposição a cripto do que brasileiros com exposição à Bolsa de Valores. Então, esse é um dado bastante, para mim, bastante impressionante, né? Então, seja pela facilidade, seja pela fração, né, de um investimento, né? E também pela ganância do brasileiro, né? O brasileiro quer ficar rico, então... e aí pensa no Bitcoin ou nas outras moedas tokenizadas como uma forma de ganhar lucros bastante expressivos, né? Então, acho que isso também é um outro problema, uma problemática que a lei também tentou trazer, né, com relação à proteção ao consumidor, né? É muito importante, né? E até mesmo with great power comes great responsibility, né? No sentido de que, dado que a gente tem essa exposição, né, e a massificação das criptomoedas no Brasil, a gente também precisa resguardar a poupança popular, né? Então, é óbvio que a lei veio nesse sentido, porque não dava mais para ignorar que cripto veio para ficar no Brasil, né? E aí, com relação à lei, acho que tem dois pontos que eu acho bastante importantes aqui comentar com o público. O primeiro foi né, que a lei trouxe a definição do que seria ativos virtuais, né, que ativos virtuais servem tanto para investimento como meios de pagamento, e isso trouxe essa abertura, né, não excluiu a CVM, né, nas próprias atribuições como regulador de valores imobiliários, né, então tudo relacionado a ativos virtuais que se caracterizam como valores imobiliários continua sob o escopo da CVM, e toda a parte de meios de pagamento, né, que a gente comentou aqui, que os ativos virtuais, né, como é a maneira formalizada de chamar as criptomoedas, enfim, traz em diversos seus produtos e que muito provavelmente a gente espera que seja regulamentada, né, o regulador infralegal dessa lei seja o Banco Central. E aí outra coisa que a lei traz, que é interessante para a audiência, que se eu não me engano no artigo 8º da lei, diz que as entidades reguladas pelo Banco Central, elas vão poder sim oferecer cripto nos seus portfólios, desde que seja obedecida as regras dessa legislação infralegal que vai vir. Então, assim, eu entendo que seja o Crypto as a Service, né, que o Henrique comentou, que nada mais é do que a possibilidade de você oferecer cripto, né, ter um white label, né, dentro da sua plataforma para oferecer cripto para os seus clientes, que muito provavelmente você vai oferecer cripto através de uma VASP, né, de um prestador de ativos virtuais, de serviços de ativos virtuais, regulada, né? Então, no final das contas, a lei, ela para a gente do mercado, né? E a gente, obviamente, tem as melhores expectativas com relação à legislação infralegal. E tem tido bastante abertura do Banco Central para dar input até com relação a boas práticas de outros mercados, como o Japão, como o Canadá, a Europa, agora com a MiCA. Então, assim, sim, estamos num processo de vanguarda aqui no Brasil, comparado com outros países da América Latina, mas
a gente tem essa expectativa de que seja algo muito positivo e que a gente saia dessa zona cinzenta, né? Então, o que a gente quer, obviamente, é claridade e apresentar os produtos e serviços para os nossos clientes, trazendo esse respaldo que você mencionou. Peraí, Calado, eu já te passo de volta, mas eu só queria perguntar uma coisa, Fábio. A lei, ela, assim, depois que a gente tiver a lei, ou quase junto com a lei, a gente vai ter as novas regulamentações. Falta decidir quem vai ser o regulador, a gente ainda não sabe, provavelmente o Banco Central. Enfim, mas eu queria saber se esse processo você está vendo mais empresas querendo vir para o Brasil por conta disso, ou quem tinha que vir já viu, quem tinha que vir já veio e tudo bem? Não, muito importante a sua pergunta, Cláudia. O que eu tenho visto e tenho acompanhado há muito tempo no mercado é uma necessidade de um investidor estrangeiro entender regras. Então, quando a gente recebe uma consulta, e eu recebo várias consultas ao longo da semana de vários pontos do mundo, quando você recebe uma consulta de um investidor interessado em vir para o Brasil, a primeira pergunta que ele faz é: o que diz a norma no Brasil? E o que dá calafrios para essa pessoa é ouvir que não há norma. Né? Então, até o final do ano passado, quando a minha resposta era nós não temos norma, a minha expectativa é de que o sujeito do outro lado da linha não se espantasse, porque eram poucas as jurisdições mundo afora que tinham ou que têm normas específicas regendo essas atividades. Né? Então, aqui não seria muito... não, eles olham com um olhar cobiçoso para o nosso mercado, porque o nosso mercado é gigantesco. Né? E ele tem, e a gente viu aqui no painel anterior, ele tem potencialidades inexploradas. Então, tem produtos os mais variados. A partir do momento em que a gente coloca a Client Alert no site do escritório, manda para os clientes dizendo a lei foi promulgada e as principais características são estas, todas aqui, e a gente deve ter, dentro de 180 dias, uma autoridade tipo Banco Central ou CVM regulando isso tudo, o número de consultas aumenta. Né? E eu posso dizer para vocês que algumas delas já se materializaram em projetos que a gente está desenvolvendo. Né? E que a gente deve ter em breve, aí, a partir do segundo semestre, não tem a menor dúvida, muita novidade no mercado, tenhamos ou não a regulamentação do Banco Central, da CVM a respeito desse assunto. Então, eu acho muito, muito legal a gente ter tido essa iniciativa e contar com a lei a partir de agora. Só complementar que está pelo menos desde 2018 para regulamentar isso, 2017. E aí é muito frustrante perceber que as exchanges não podem ter derivativos cripto, DeFi é quase que barrado aqui, várias coisas legais poderiam estar sendo feitas, porque é arriscado. E aí eu lembro do meu assessor de investimentos há 1 ano e meio me ligando e falando, cara, esse é o ano do varejo, vamos comprar Americanas, vamos comprar Magalu, né? E vamos em frente. Então, o regulador, assim, ele quer ser muito pai. E eu gostei da palestra do Fábio, ex-BC, porque ele fala, cara, que experiência que esses funcionários públicos, têm quase 30 anos de casa, têm para fazer isso que estão querendo fazer, né? Que acho que é até um assunto para a gente comentar depois. Então, só para concluir, porque a Cláudia falou que tem só 1 minuto, né? É super injusto, porque os advogados... A gente está com um relógio do tamanho de um bonde ali na frente. Os advogados, eles falam quanto querem, aí o economista vai falar, não, você tem 1 minuto. Então, mas assim, eu vou ser muito breve, que o Fábio até abordou, isso tudo surgiu, cripto, porque, de um lado, alguém percebeu, um conjunto de pessoas, né, acho que aqui a gente também quase viveu isso, que metade do mundo vive em regimes ditatoriais. Né? A gente quase viveu uma dinastia aqui, que eu acho que a gente está fora, mas foi tentado um golpe militar aí, né? Um golpe, na verdade, nem foi militar. Foi uma cagada, literalmente, né? Se vocês viram as fotos, no dia 8 de janeiro. E, de outro lado, você tem bancos quebrando, que foi o que o Fábio abordou, achei que você ia aprofundar, então, só para concluir, aí, nesse contexto, alguém percebeu, cara, não é muito seguro ter dinheiro em banco, né? Banco quebra.
Só esse ano foram 3 bancos que quebraram lá. E, Fábio, você falou, mas aqui tem o fundo garantidor de crédito. Nos Estados Unidos também. Foi suficiente? Não. Aí precisa entrar com o dinheiro da sociedade inteira para integralizar e salvar o patrimônio dos correntistas. Então, só para deixar claro que se você não faz direito, ou seja, se você concentra o risco, até de deixar dinheiro em banco é perigoso, né? E cripto nasceu para você ter na tua carteira, não para deixar no exchange, tá? Só para finalizar. Se você, como você citou uma exchange, eu vou deixar aqui o Henrique responder, mas eu queria perguntar uma coisa para você, que é o seguinte, a gente, hoje de manhã, a Cida aqui da Cantarino mostrou uma pesquisa, que é a pesquisa da Camai, não sei se estava todo mundo aqui, mostrando assim, você sabe se o seu banco oferece cripto? 52% disse, não sei. Você pensa em investir? Não sei. 70% não sei. Mas, em compensação, uma pesquisa da Visa, que saiu essa semana na América Latina, mostrou o seguinte: a porta de entrada da geração Z, que é o pessoal nascido entre 95 e 2010, a porta de entrada desse pessoal no mercado financeiro é games, é cripto e aplicativo de investimentos. E eu queria saber se vocês percebem isso também. Sim, a nossa visão é que não só bancos, mas instituições financeiras, empresas de pagamento, varejistas, e-commerce, enfim, isso vai estar disponível dentro da plataforma como um serviço, como uma commodity. A gente já vê isso acontecendo, né? Eu acho que o Mercado Livre foi um dos primeiros. A gente fez uma parceria muito bacana com eles também para a criação do Mercado Coin, que é o token, né, do Mercado Livre. E eu acredito que isso vai ser cada vez mais comum de ver acontecer, né? Tem já bancos digitais oferecendo cripto na sua plataforma. Ainda metade dos clientes não sabem, né, se o banco oferece ou não. Mas em algum momento vai ser uma pergunta como um seguro, como um investimento, vai ser meio que uma commodity, a gente acredita que todos vão oferecer. E falando um pouquinho de tokenização, que é um dos focos também da Ripple, a gente acredita que é muito importante esse mercado se desenvolver também no Brasil e cada vez mais oportunidades para a gente tokenizar, né? Não apenas tokens de utilidade, mas ativos financeiros, real estate, enfim, o mercado ele vai passar por essa transformação e a gente vai ver muito em breve aí, de 12 a 24 meses, eu acredito que a gente já vai ver muitos mais casos de uso em torno de tokenização do que a gente tem hoje. A gente está ainda na primeira milha de uma maratona, a gente ainda não... como era a internet na década de 90, né? Estava sendo usada aí na Web 1, sendo usada para acessar bibliotecas, mandar um e-mail, etc. E a gente ainda vai desenvolver o mercado cripto aí nos próximos anos, tendo regulamentação, tendo investimentos que a gente nem imagina como que vai se desenvolver. Você tocou num ponto importante. Só assim, não sei se tem alguém aqui que não acompanha muito o mercado cripto. A Bárbara falou, tem mais gente em cripto no Brasil do que na Bolsa. Tem bem mais gente em cripto no Brasil do que na Bolsa, devo dizer, tá? É tipo o dobro, pelo menos, eu acho, né? E a gente é um dos maiores mercados do mundo em uso de cripto, inclusive. Não é à toa que a maioria das empresas estão todas aqui ou tentando vir. Mas você tocou uma questão importante, que são os tokens que são lastreados em algum ativo. Então, talvez no futuro alguém te venda um token, você já não tentou te vender um token lastreado num imóvel, num ouro, num carro ou qualquer coisa assim. E isso tem a ver com o real digital. O Banco Central prevê para o final de 2024 o lançamento do real digital, que seria a sua criptomoeda, não é uma criptomoeda, mas enfim, vai ser feita numa plataforma blockchain. Então, o real digital é para atacado, para operações, grandes operações. Então, grandes empresas, instituições financeiras, mas na base, a gente, pessoinha física, que tem a continha lá no banco, a gente vai dar de cara com o real tokenizado, que é você tokenizar o depósito à vista. Então, o seu banco provavelmente vai ter um token para te oferecer. E aí eu queria perguntar para vocês todos o que isso vai significar para o usuário. Quem quer começar? Eu só vou dar um exemplo. Ontem eu estava olhando
na época que eu morei em Singapura, eu estava olhando as milhas que eu tinha na Singapore Airlines, né? E eu estava vencendo já, né, o prazo, e eu falei, preciso usar isso de alguma forma. E aí eu comecei a ver as opções que eles davam para compra de passagem, troca para produtos, etc. E aí eu falei, pô, vou perder, então vamos ver o que tem disponível. Aí eu vi um fone que eu falei, poderia comprar esse fone. Então eu olhei na Amazon, o fone custava $900. No site da companhia aérea, o fone custava $1.700. Falei, bom, quase o dobro do que o valor real, mas eu vou perder as milhas, então eu vou usar. Então entrei ali, coloquei o endereço de entrega aqui no Brasil, aí cobrou mais $200 de frete. Aí depois tinha outra linha de impostos, mas cento e poucos dólares de impostos. Aí, então eu comecei a fazer a conta, falei, só o que eu vou pagar de frete e de impostos é quase o valor do fone se eu comprar ele direto aqui. Então, uma dificuldade grande de conseguir utilizar um benefício que você teve, né? Então, tokenizando, seja real digital, seja uma stablecoin, seja Bitcoin, se eu tivesse a oportunidade de transformar essas milhas, por exemplo, num um ativo digital, transferir ele para a minha carteira, né, e aí utilizar ele da melhor forma possível, sendo para comprar algum produto, para comprar outra cripto, para fazer algum investimento, eu acho que seria uma forma muito mais simples da gente resolver esse problema. E os CBDCs, né, que estão sendo criados aí ao redor do mundo, e o real tokenizado, eu acredito que vai sair do papel aí, um dos primeiros que a gente vai poder ver na prática, eu acredito que ajudaria muito, né, a gente criar essa interoperabilidade entre o mundo fiat, né, entre a moeda que a gente tem hoje nas nossas contas bancárias e carteiras, para o mundo cripto. Seria a rampa, né, a rampa de entrada e a rampa de saída. Só rapidamente aqui, lembrar o seguinte, que isso que o Henrique perfeitamente descreveu entra na minha cabeça como sinônimo de dinamização da economia, de aceleração do movimento de circulação de ativos. E, a partir do momento em que a gente conseguir dar aceleração e velocidade para isso, a tendência é de exponencializar o resultado, de integrar, de incluir e de fazer com que certos bolsões que talvez ainda sejam explorados de forma monotemática por alguns produtos e serviços de alguns bancos, de forma cartelizada de outro lado, passem a ser descentralizados, que é a ideia central da criptografia, né? Aliás, da economia de cripto. Então, eu acho que a utilidade que isso tudo vai trazer, já está trazendo, né? A gente já vê tanta coisa já implantada, é magnífica. Acho que a gente está às vésperas aí de um mundo de integração muito, muito interessante. Legal. Eu já estourei o tempo pra caramba. Não estou nem olhando para o lado, porque eu já sei que eu vou apanhar. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem alguém da plateia que queira fazer alguma pergunta? Então, eu não vou olhar. Oi, Tem perguntinhas. Quem vai perguntar? Tá bom, vou deixar. Uma pergunta, vai. Só uma. Oi, pessoal, boa tarde. Maria Gabriela, da R3 aqui. R3 é uma empresa pioneira em DLT, especificamente para mercado financeiro. A minha leitura sobre essa movimentação de descentralização de finanças, né, é que essa pauta endereça quase tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, né? Inclusão financeira, a gente consegue endereçar economias que são extremamente dolarizadas e inflacionadas, essa descentralização de uma atividade peer-to-peer, onde você tira intermediários do meio, e com isso você facilita, traz agilidade, estimula a competitividade. Entre outras pautas que a gente poderia endereçar aqui para o princípio de white paper de Bitcoin, por exemplo. E a minha grande questão é como vocês enxergam isso convergindo lá na frente com a tocada de CBDC que a grande maioria dos bancos centrais ao redor do mundo estão correndo para lançar, né? A gente tem na Suíça, que já é bastante ativa, tem Bahamas, que já tem isso. Na região da Patagônia, 50% dos pagamentos são feitos com
criptomoedas. Então, como quando a gente fala em descentralização, a gente talvez esteja criando e trabalhando para criar uma economia paralela à que a gente tem hoje, praticamente. E com a tomada do CBDC, como essas duas economias, as duas moedas digitais, CBDC, que vai ser a moeda oficial, e criptomoeda, podem convergir? Vai ser uma oportunidade ou vai representar um risco para o mercado de cripto? Rapidamente, eu vou responder rápido, mas eu acho que vai acelerar. À medida que a gente for tendo CBDCs ao redor do mundo, a adoção de cripto vai acelerar muito rápido. Vou dar um exemplo. Em 2017, a gente estava discutindo em Singapura, inclusive com o CEO da empresa que eu trabalhava, eu comentei com ele, eu acredito que o McDonald's vai criar um McDonald's Coin, o Starbucks vai ter o Starbucks Coin, e ele falou, não, eu não acho que isso vai acontecer, para quê? Hoje em dia eu posso entrar no Starbucks e comprar um café, né? Eu falei, sim, mas se você tem vários casos de uso que você pode querer, por exemplo, viajar aqui na América Latina ou lá na Ásia, né? Tem em 10 países diferentes, moedas diferentes, ficar convertendo, sendo tungado de um lado, sendo tungado do outro. Eu vou viajar, eu quero pré-pagar meus hambúrgueres. Então, eu compro aqui R$100 em hambúrguer, então eu vou viajar para a Argentina, vou viajar para o Chile e vou consumindo à medida que eu vou fazendo a minha viagem. Indo um passo além, imagina ainda se eu pudesse entrar no Starbucks e usar a minha McDonald's Coin para comprar um café no Starbucks, né? Tendo essa interoperabilidade. Então, acredito que os CBDCs, à medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão ajudar, vão ser a rampa para que mais pessoas possam ter acesso ao mundo cripto e tokenizado e vão facilitar muito o desenvolvimento do mercado, seja ele local, dentro do ecossistema brasileiro, seja internacional. Henrique, quem vai muito a Londres, gosta de tomar café, eu gosto do Costa Café. Eu pago os meus cafés assim, do jeito que você falou do exemplo do McDonald's. E eu tenho crédito lá e eu vou usando, e com certeza eles exponencializam isso. Isso é um ativo que pode ser tokenizado, né? E eu consigo transitar por qualquer espaço usando a mesma moeda que é daquele estabelecimento. É quase um arranjo fechado. Muito bem. Bom, a gente já vai ter que terminar mesmo, não tem jeito. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Infelizmente, não deu para a gente abrir para mais perguntas, mas se alguém tiver, os nossos panelistas vão estar aqui mais um pouquinho, é só falar com eles, que eles são todos muito simpáticos. E muito obrigada pelo tempo de vocês.